Olá, pessoal grandioso do EJA, na Escola Edgar Linhares, tudo bom? Bom, pessoal, hoje a gente vai trabalhar um pouquinho, né, um assunto um pouco diferente que normalmente a gente costuma trabalhar, que é a atividade duplo foco, dentro do assunto tolerância ao estresse, certo? É mais ou menos uma resposta que eu vou dar para vocês diante da atividade que foi passada para vocês já, né? E lembra que eu fiz 3 perguntinhas para vocês, né? E são 3 perguntas que normalmente botam a gente no momento de estresse, porque em qualquer uma delas você percebe que você leva desvantagem, né? De repente você está numa fila grande ali, tudo mais, algum tempo já esperando, e alguém vai lá e fura a fila. Como é que você reage diante de uma situação como essa, né? É justo que a pessoa passe na sua frente, depois você está esperando ali meia hora, 45 minutos, né? E você vai deixar isso acontecer? Né? A segunda situação foi uma situação onde você se senta para estudar e de repente o vizinho começa a botar um som muito alto, vai atrapalhar seu momento, né? E a terceira foi quando alguém começa a mexer freneticamente nas suas coisas, você gosta tudo organizadinho lá, de repente alguém começa a mexer. Mas antes de a gente falar sobre isso aí, eu queria falar com você, né, para a gente definir o que é exatamente então controle ou o que é tolerância ao estresse. É o que você está vendo aí na tela. É a capacidade de cada um de nós termos, né, cada um de nós temos, de controlar a nossa paciência antes de estourar, antes de perder o controle. Isso é tolerância ao estresse. É a capacidade que a gente tem de manter o controle e tentar resolver a situação da melhor forma possível, sem criar inimizade, sem você sair por aí batendo em todo mundo, perdendo o controle, gritando ou jogando coisas. Isto é tolerância ao estresse. O ideal é que a gente consiga manter o controle diante de toda e qualquer situação. Mas nem sempre isso é possível. Muitas vezes você não tem tanta, vamos dizer assim, habilidade para lidar com esse sentimento. Tá? Então a tolerância é justamente isso. Existem vários e diversos contextos que são colocados ao longo do nosso dia, a gente várias vezes no trânsito, ou no trabalho, né? Ou de repente até no mercadinho, na vendinha, né? Na bodega, a gente vai perceber que existem situações que vai tirar a gente do estresse. E essa é o que a gente precisa adquirir, essa capacidade de resistir, de segurar, né, e manter o nosso controle. Bom, existem várias técnicas que podem ajudar a gente a trabalhar e manter esse controle. Eu vou colocar algumas sugestões aqui. É aquela história de você, né, fechar os olhos, respirar profundamente, né, e tentar normalizar, né, toda aquela situação, você baixar um pouquinho, ficar mais tranquilo, esfriar a cabeça. Ou ainda tem gente que gosta de contar até 10, que realmente é o momento em que a sua adrenalina diminui aquele clímax, né, aquele topo, né, e aí a gente consegue então diminuir um pouquinho esse estresse. Ou ainda sair do local que gera o estresse, sai um pouquinho, vai dar uma volta, quando voltar pode ser que a situação já resolveu. Tá? Ou simplesmente ignorar o problema e esperar que ele se resolva sozinho, quer dizer, de repente deixa para lá, eu não vou ficar esquentando a minha cabeça com isso, né? Tem muitas coisas para cuidar, não quero me preocupar com isso, é uma técnica também. Ou ainda delegar para alguém, né, mais adequado, chamar o gerente do supermercado, ou seja o que for, de modo então a que você consiga mandar outra pessoa mais competente, mais adequada para aquela situação resolver, e você não se envolve com aquilo ali, tá? Aí existem também, tá, as situações que eu considero aqui como negativa, que uma delas é deixar as emoções tomarem conta, né, e você se descontrolar, gritar, derrubar coisas e assim vai, agredir pessoas. É óbvio que a gente não deseja que você faça isso, tá? Mas tem gente que chega nesse nível. Outra forma também é fazer uso de álcool, cigarro, outras drogas, que também não é uma coisa bacana, né? Você tem que tentar se controlar os seus sentimentos, as suas emoções, sem precisar de usar substâncias. E também eu coloquei aqui, toma remédio, né, para controlar seus sentimentos. Tem gente que também realmente utiliza essa metodologia. Existem então ansiolíticos ou remédios que têm essa finalidade específica de manter o controle, tá certo? Que eu também não considero isso muito positivo. O ideal é que a gente consiga manter o controle sem precisar de usar essas situações, tá certo? Vamos então para as situações que eu coloquei aqui, que eu selecionei para você, dá uma olhadinha aí. Tá? A primeira situação, que foi a primeira pergunta, é: se você estiver em uma grande fila no supermercado, está lá uma fila longa, você já está ali meia hora, 45 minutos ali, esperando para ser atendido, e percebe que uma pessoa simplesmente entra na sua frente, tá? E fica ali sem dar nenhuma explicação. Qual a sua reação?
você pode observar que, claro que você teve desvantagem nessa situação. Quer dizer, de repente alguém que não esperou já 45 minutos, 50 minutos com você, já estava esperando, né? Ela simplesmente entra na sua frente e vai ser atendida antes de você. É óbvio que isso está errado, né? Eu percebi pela resposta de vocês que a maioria disse, não, deixa ela lá, pode ser que ela tenha mais pressa do que eu, e assim vai. Eu acho isso uma atitude muito nobre, a pessoa ter a capacidade de deixar para lá. Mas teve pessoas também que disseram, não, eu vou armar o barraco, vou começar a gritar, que também é uma coisa que eu não acho bacana, né? O ideal é você tentar conversar com a pessoa, até já aconteceu algumas vezes comigo, né? Então, a situação que eu tentei resolver foi primeiro conversar com ela, olha, senhora, a fila tá ali, começa ali, você deve esperar lá, eu já estou aqui há algum tempo, então por que não a senhora vai lá para trás e espera que nem eu, né? E em algumas situações isso resolve e outras não. E aí, o que acontece? Geralmente a pessoa, né, que é grosseira, a pessoa quer ficar ali e tudo mais. Então você chama, foi o que aconteceu até recentemente comigo, chamei o gerente e deixa o gerente resolver. Né? O problema não é seu, delega outra pessoa, manda outra pessoa mais adequada para resolver aquela situação, porque senão você acaba se envolvendo até numa situação, né, que pode gerar uma situação limite ali, uma grosseria, uma violência física, uma violência verbal e assim vai, né? Então é uma forma de você resolver isso aí. Agora, eu acho correto você ter uma atitude, né? Porque são atitudes cidadã, de ensinar as pessoas, mostrar para as pessoas que tudo tem regra e que você não pode sair por aí e fazer do jeito que você quiser. Não é assim que a coisa funciona. Você tem que mostrar para as pessoas, olha, desculpe senhora, mas já tem um grupo de pessoas aqui esperando, você tem que ir lá para trás. Se ela não conseguir entender, chama o gerente tem certeza que vai tentar resolver essa situação da melhor forma, tá? Então essa foi a primeira, tá? Você vai, claro, cada um vai responder do seu jeito, tá? Muito bem. A segunda pergunta aqui é o seguinte, você está estudando, tentando se concentrar para fazer a sua tarefa, mas um vizinho seu resolve colocar o som muito alto. O que você faz? A maioria das pessoas que respondem essa pergunta deixaram, não, eu fecho aqui o livro e mais tarde, quando tiver mais calma, eu vou lá e resolvo. Só que, por outro lado, ele está ferindo um direito seu. Né? Existe na lei, no nosso Código Civil, a lei do silêncio, que é o fato da pessoa não poder colocar um som mais alto do que um limite lá que foi determinado. Quer dizer, aquele som ali não pode interferir na sua atividade dentro da sua casa. Né? Então, se você não for falar calmamente, né, com o seu vizinho, tentando verificar se ele não vai perder o controle, fale com ele com calma, com tranquilidade. E se você perceber que ele não vai lhe atender ou ele vai ser grosseiro, se afaste dele e aí você pode chamar uma autoridade competente para isso, que nesse caso é a polícia. A polícia vai tentar resolver essa situação da melhor forma possível, porque a partir do momento que a polícia chega ali, é o braço da lei que está se colocando ali para resolver a situação, tá? Muito bem. A terceira pergunta ali é o seguinte, você recebe a visita de uma antiga amiga, né, uma amiga já de alguns anos, ela traz com ela um neto, mas a criança não para de mexer nas suas coisas. O que você vai fazer? Aí é uma situação muito delicada, porque você conhece aquela pessoa, respeita aquela pessoa, não quer desagradar aquela pessoa, e a gente tem uma tendência muito grande, deixa lá, não sei o que, né? Tá? Porque eu não quero chatear minha amiga. Tá? Mas teve um de vocês aqui que deu uma resposta muito bacana, que eu gostei muito. Tá? Que foi o seguinte, olha, eu tento desviar o foco da criança. Ligo a televisão, ou dou um jogo para a criança jogar, um celular para ela brincar. Né? Tira o foco da criança para que ela tenha mais atenção em outras coisas que ela pode mexer, que ela deve mexer, e não nas suas coisas. Né? Tá? Agora, falar com a criança, você pode acabar desagradando sua amiga. Ou falar com a pessoa também pode deixar a pessoa um pouco ofendida, né? Mas alguma situação precisa ser feita, porque senão as tuas coisas vão ser reviradas e de repente até estragadas, né? Então alguma atitude precisa ser feita, tá? Mas nunca jamais perder o controle, né? E começar a gritar e ofender, isso jamais, tá certo? Muito bem, pessoal. Com isso aí a gente finaliza essa nossa atividade. Se você não concorda com algumas coisas que eu falei, tranquilo, coloca aqui embaixo a tua resposta. Olha, professor, não concordo com tal coisa ali, que eu acho que a gente resolve a situação desse jeito aqui, tá certo? E aí, a gente se vê aí na nossa próxima aula. Até mais, pessoal.